Vida de professor. Às vezes, alguém me pergunta assim: será que eu tenho jeito para ser professor? Eu explico bem. Eu acho que eu seria um bom professor. Aí eu falo a seguinte frase e falo sempre a mesma frase: para ser professor, tem que gostar de gente. Porque você lida com pessoas diariamente. E não são assim, não é como no escritório que você lida com 10, 15, 20 pessoas. Você lida com centenas e às vezes milhares de pessoas por dia, mesmo sendo professor de colégio. Porque tem professores que trabalham assim, 3 turnos. E é muita gente, cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu problema pessoal, cada um com a sua questão cognitiva. Às vezes tem a questão da atipicidade. E a gente tem que lidar com tudo isso. E eu digo para você uma coisa: eu amo ser professora. Amo de verdade. Fazer a diferença na vida de alguém é algo muito gratificante. Tanto na parte conceitual, quando você consegue melhorar um pouco o entendimento do aluno sobre determinado conteúdo, e isso vai fazer com que o aluno evolua, né, e consiga melhorar um pouco, né, mais para frente, porque a matemática ela é toda encaixadinha, né? Você não consegue saber o que está lá na frente se não souber o que está aqui embaixo. Ou então na vida emocional, que já aconteceu muitas vezes. Professor, infelizmente, nesse aspecto é infelizmente mesmo, professor às vezes é psicólogo. Os alunos, principalmente da rede pública, e eu já dei aula para todos os públicos, né? Colégio particular classe A, né? Assim, classe alta, como escola pública. Escola pública, assim, de comunidade, tá, gente? Não tô nem falando de uma escola pública federal, tô falando de escola pública de comunidade. E em qualquer um desses casos, principalmente no público, você, além de ser professor, você vira psicólogo. É verdade, porque você é a referência para o aluno. Quando é um aluno de escola particular, classe média alta, ou até classe média, normalmente paga um psicólogo, psiquiatra, tem com quem conversar, né? Mesmo que seja com os amigos, tem psicólogo no colégio. Agora você chega numa escola pública, não tem ninguém. E com quem o aluno se identifica? Com você. Uma vez, eu dava aula no município do Rio, e eu era professora de um projeto chamado Carioca, que você dá todas as aulas para os alunos, exceto educação física, língua estrangeira e artes. E aí você tem como é que eu vou dizer? Você cria um vínculo com esses alunos muito forte. Assim como é no ensino fundamental 1, né, com as professoras que criam um vínculo. Aquela professora vira tia. Eu cheguei para minha diretora logo assim que começou, né? E era uma escola também próxima à comunidade. E eu cheguei para minha diretora e falei bem assim: eu não quero mais dar projeto, porque está sendo desgastante emocionalmente para mim. Só que eu tenho contato com esses alunos até hoje. E eu amei dar esse projeto, porque além de incentivar os alunos a evoluírem, além de ajudar mais na matemática, né, porque eu dava todas as disciplinas e o município do Rio fornece apostila, então você consegue ensinar todas as disciplinas a partir da apostila, a matemática eu acabava fazendo a mais, né, porque eu sou matemática, ficava mais fácil para mim. Então, além disso, a questão assim, de vínculo, de conexão e, como eu vou dizer, uma questão emocional mesmo, onde você vira aquela referência que o aluno te procura quando ele tá triste, ele te procura quando ele briga com a mãe em casa, ele te procura quando acontece um caso que você percebe que é um crime e o aluno não sabia que era, e você fica: o que eu faço agora, né? Levo para a diretora e a diretora resolve. Mas é isso, gente. Ser professor é passar por tudo isso. E em 20 anos de profissão, eu tive o privilégio de atender a todas as classes sociais. E para mim isso foi um privilégio. E eu pude fazer diferença de uma forma ou de outra na vida de tantas pessoas. E isso é tão bom. Tem professores que não gostam da fala, que professor é vocação, porque isso desmerece a classe, porque aí pode ser desvalorizado, porque é uma vocação e não uma profissão. É uma profissão, mas que para você exercer
precisa de vocação, assim como qualquer outra. Você não faz um teste vocacional para saber quais são as profissões que você tem mais chance de seguir, que vai ser melhor para você? Professor não é diferente. Para ser professor, precisa ter vocação e gostar de gente, se importar com gente, se importar com as pessoas, olhar para cada um como um ser individual e não só como uma turma cheia, como se fosse um bando de pessoas que você está ali para transmitir o conhecimento. Não, não é assim que é professor, ok? Professor é construir o conhecimento, entendendo como alcançar aquele aluno, como criar aquela conexão. Parafraseando Léo Freiman, pronto, falei. É isso, gente. Ser professor é maravilhoso, desde que você tenha vocação. Isso não é desmerecer a classe.